Hoje vamos recapitular o filme chamado Na Hora da Zona Morta. Na cidade pequena de Castle Rock, o professor Johnny Smith leciona para seus alunos. Após a aula, ele leva sua namorada Sarah para andar de montanha-russa. Durante o passeio, Johnny sente uma forte dor de cabeça e diz que precisa ir para casa descansar. No caminho de volta, ele deixa Sarah em casa. Ela pede que ele fique para passar a noite, mas Johnny recusa, dizendo que algumas coisas valem a pena esperar. Durante a viagem de Johnny para casa, um caminhoneiro adormece ao volante de seu caminhão-tanque. Como resultado, o tanque se solta do veículo e bloqueia completamente a estrada. Johnny percebe o obstáculo tarde demais e não consegue evitar a colisão. O motorista do caminhão, percebendo a gravidade da situação que causou, corre imediatamente até o carro de Johnny, mas descobre que ele está inconsciente. Johnny recupera a consciência na clínica Weizak. O Dr. Sam Weizak informa que ele sofreu um grave acidente. Johnny, entretanto, observa que suas cicatrizes já estão curadas, o que lhe parece impossível em pouco tempo. O médico então convida os pais de Johnny, Herb e Vera a entrarem no quarto. Eles expressam alegria ao ver Johnny acordado, mas revelam uma notícia impactante. Ele esteve em coma por 5 anos. Além disso, informam que Sarah, sua namorada, se casou com outro homem durante esse período. Diante dessas revelações, Johnny fica em estado de choque e profundamente abalado. Algum tempo depois, Johnny acorda enquanto uma enfermeira está limpando sua testa. Ao segurar a mão dela, ele tem uma visão extremamente vívida. Vê-se preso no quarto de uma menina que está gritando. Johnny diz à enfermeira que Amy precisa de ajuda. A enfermeira fica surpresa, pois Amy é o nome de sua filha, mas não entende como Johnny poderia saber disso. Ele então afirma que a casa da enfermeira está pegando fogo e que a filha dela está lá dentro, mas ainda há tempo de salvá-la. Alarmada, a enfermeira corre para sua casa. Ao chegar, encontra o local em chamas. Nesse momento, os bombeiros resgatam sua filha, confirmando a visão de Johnny. Na clínica, o médico informa a Johnny que ele poderá andar novamente, embora com alguma dificuldade. Quando Johnny agradece ao Dr. Weizak e segura sua mão, ele tem uma visão da Segunda Guerra Mundial, onde Johnny vê uma batalha com prédios em chamas e tanques avançando. Uma mãe coloca seu filho em uma carroça com outras pessoas para salvá-lo e se afasta. Johnny percebe que esse menino era o próprio Dr. Sam Weizak. Johnny então diz ao médico que sua mãe sobreviveu. Weizak acha impossível, mas Johnny insiste para que ele procure o número dela e ligue. Weizak encontra o número no serviço de informações e faz a ligação. Ele ouve a voz de sua mãe ao telefone, mas não fala com ela, acreditando que não deveria interferir no curso natural dos acontecimentos. O Dr. Weizak volta e confirma que Johnny estava certo sobre sua mãe. Com base nessa evidência, o médico conclui que Johnny possui uma habilidade extraordinária. Ele acredita que Johnny está demonstrando uma capacidade humana totalmente nova, ainda não conhecida pela ciência. Ou talvez tenha recuperado uma habilidade muito antiga, que pode ter sido perdida ao longo da evolução humana. Sarah visita Johnny na clínica. Ao notar como Johnny a olha, ela pede que ele não a encare daquela maneira. Johnny responde que não consegue evitar. Sarah lembra que já se passaram 5 anos, mas para Johnny, parece que foi apenas ontem. Sarah revela que agora tem um filho de 10 meses chamado Danny. Johnny reage a essa notícia de forma calma e compreensiva. Sarah também menciona que a habilidade especial de Johnny se tornou o principal assunto de conversa na cidade. Johnny decide fazer uma entrevista coletiva para a imprensa, ignorando o conselho do Dr. Weizak. Seu objetivo é esclarecer a situação sobre suas habilidades. Durante a coletiva, um repórter de TV chamado Dardes exige uma demonstração do poder de Johnny. Percebendo que está sendo ridicularizado, Johnny segura a mão de Dardes e o surpreende perguntando se ele quer saber o motivo do trágico acontecimento envolvendo sua irmã. Essa pergunta deixa Dardes visivelmente irritado. Os pais de Johnny assistem à entrevista pela TV, muito angustiados. Durante a transmissão, a mãe de Johnny começa a passar mal. Mais tarde, no hospital, Johnny visita sua mãe. Ele segura a mão dela no momento em que ela falece. Após a morte de sua mãe, Johnny decide se mudar para morar com seu pai. Alguns dias depois, o xerife Bannerman faz uma visita a Johnny. O motivo da visita é pedir ajuda para capturar um assassino em série, conhecido como o Assassino de Castle Rock. Johnny, no entanto, recusa o pedido do xerife. Quando o xerife Bannerman sugere que Johnny deveria usar o poder que recebeu para ajudar, Johnny reage com muita raiva. Ele não vê sua habilidade como algo positivo,
Na verdade, Johnny considera seu poder uma maldição, não um presente. Certo dia, Sarah visita Johnny com seu filho Danny, aproveitando que seu marido Walt está viajando. Após colocar Danny para dormir, Sarah sugere a Johnny que eles já esperaram tempo suficiente. Os dois então têm um momento íntimo. Depois eles jantam juntos, como se fossem uma família. Quando Sarah e Danny vão embora, Johnny retorna para dentro de casa e assiste ao noticiário. As notícias relatam que o assassino de Castle Rock fez mais uma vítima, uma adolescente de 15 anos. Impactado por essa informação, Johnny decide mudar de ideia sobre ajudar nas investigações. Ele informa a seu pai que vai colaborar com o xerife Bannerman para capturar o assassino em série. O xerife Bannerman e o oficial Frank Dodd levam Johnny ao local do último assassinato. O xerife entrega a Johnny um maço de cigarros que o assassino supostamente tocou, na esperança de que Johnny possa obter alguma visão. No entanto, Johnny não consegue nenhuma informação útil. Nesse momento, Bannerman é informado que o assassino fez mais uma vítima. Imediatamente, eles se dirigem para o novo local do crime. Ao chegarem, encontram a cena repleta de repórteres e o corpo congelado de uma mulher em um gazebo. O oficial Dodd identifica a vítima como Alma Frechette. Johnny decide tocar a mão da mulher morta. Instantaneamente, ele tem uma visão do que aconteceu. Na visão, Johnny vê um homem chamando a vítima do gazebo. Ele percebe e informa ao xerife que a mulher conhecia seu assassino. Na visão, Johnny vê a mulher sendo morta com uma tesoura. Para seu choque, o assassino é revelado como sendo Frank Dodd, o próprio oficial de polícia que estava com eles. Ao ouvir isso, o xerife Bannerman tenta imediatamente contatar Dodd. No entanto, ele descobre que Dodd já havia deixado o local em seu carro de polícia. Johnny e o xerife Bannerman chegam à casa de Frank Dodd. A mãe de Dodd tenta impedir que eles entrem. Quando Johnny segura o braço dela, ele tem uma visão reveladora. A mãe de Dodd sabia que seu filho era o assassino o tempo todo e estava protegendo-o. Chocada com a habilidade de Johnny, a senhora Dodd o chama de diabo. No andar de cima, em um banheiro, Dodd toma uma decisão trágica enquanto o xerife força a porta para entrar. Em seguida, a mãe de Dodd, em um ato desesperado, pega a arma do filho e atira em Johnny, atingindo-o no ombro. O xerife Bannerman reage rapidamente e é forçado a atirar na senhora Dodd, matando-a para salvar a vida de Johnny. Depois desse incidente, Johnny se mudou para outra cidade e passou a viver de forma mais isolada. O Dr. Weizak o visita para tentar convencê-lo a voltar para a clínica, mas Johnny recusa. O doutor percebe então que as dores de cabeça de Johnny estão piorando a cada dia e suspeita que suas habilidades psíquicas estejam deixando-o fisicamente mais fraco. Ele propõe um tratamento adicional, mas, mais uma vez, Johnny recusa. Johnny começa a trabalhar como professor particular para crianças, dando aulas em sua própria casa. Um dia, o rico Roger Stewart visita Johnny e o contrata para dar aulas particulares ao seu filho, Chris. Quando Johnny chega à mansão dos Stewart, ele cruza com um político chamado Greg Stilson, que está de saída. Stewart então leva Johnny ao quarto de seu filho. Para o alívio de Stewart, Johnny e Chris se entendem bem imediatamente. Mais tarde, Johnny e Stewart assistem juntos à cobertura televisiva da campanha de Stilson para senador dos Estados Unidos. Durante a transmissão, Stewart expressa sua opinião sobre Stilson, dizendo que ele provavelmente é um mentiroso e uma pessoa perigosa. Em um escritório de um jornal local, ocorre uma cena tensa. O editor do jornal, Brenner, é confrontado por Greg Stilson e seu capanga, Sonny. Eles exigem que Brenner retire um editorial que critica Stilson, previsto para a próxima edição do jornal. Para pressionar Brenner, Stilson e Sonny mostram fotos comprometedoras do editor com uma jovem. Eles ameaçam publicar essas fotos se Brenner não atender às suas exigências. A ameaça não para por aí. Stilson e Sonny advertem que se mesmo assim Brenner publicar o editorial, eles voltarão e acabarão com ele. Johnny está tendo uma aula com Chris quando alguém bate na porta. Ao abrir, ele encontra um voluntário da campanha de Stilson. Sarah, que também é voluntária da campanha, está com ele. Eles trazem um panfleto pedindo votos para Stilson. Sarah apresenta o homem como Walt, seu marido. Depois que eles saem, Johnny começa a chorar. Chris o abraça para confortá-lo. Nesse momento, Johnny tem uma visão. Ele vê Chris e outros garotos se afogando em um lago próximo durante um jogo de hóquei no gelo. Johnny procura Stewart e insiste para que ele cancele o treino de hóquei das crianças, alertando que todos morrerão se o treino acontecer.
Stuart fica furioso e demite Johnny. Johnny, irritado, adverte que seu filho morrerá no lago se o treino não for cancelado. Isso assusta Chris. E Stuart, mais calmo, diz a Johnny que cancelará o treino. Satisfeito, Johnny vai embora. Porém, Stuart entra no quarto do filho e o chama para treinar com os outros meninos. Chris fica confuso e Stuart explica que só concordou em cancelar para que Johnny fosse embora. Chris, com medo, prefere ficar no computador. No dia seguinte, Johnny lê em um jornaleiro local uma manchete sobre 2 meninos que se afogaram em um acidente de patinação. Ele liga para a casa de Stuart, que está visivelmente abatido. Chris atende o telefone e Johnny, aliviado ao ouvir a voz dele, desliga. O próximo comício de Stilson acontece em um parque em frente à casa de Johnny. Procurando por Sarah, Johnny acaba encontrando Stilson. Ao apertarem as mãos, Johnny tem outra visão. Na visão, em Camp David, o presidente Stilson ordena a um general que autorize um lançamento total de mísseis nucleares contra a União Soviética. O general de 5 estrelas, percebendo que Stilson é um psicopata, se recusa. Stilson, agindo de forma maníaca, ameaça cortar a mão do general e colocá-la na tela de varredura. O general obedece relutantemente. Stilson, de maneira sádica, informa ao vice-presidente e ao secretário de defesa que os mísseis já foram lançados. Horrorizado com essa visão, Johnny fica imóvel. Stilson é sacudido pelo aperto de mão de Johnny até que Sonny empurra Johnny para longe. Johnny pede conselho a Isaac, perguntando se ele mataria Adolf Hitler, caso tivesse a chance, sabendo antecipadamente das atrocidades que Hitler cometeria. Isaac responde que não teria escolha a não ser matá-lo. Johnny decide que deve tomar medidas drásticas para impedir Greg Stilson. Ele pega seu rifle de caça e vai de ônibus para o salão cívico de Castle Rock, onde Stilson fará uma aparição no dia seguinte. Johnny invade o local e espera no segundo andar com o rifle. Com o salão lotado, o carismático Stilson chega e convida Sarah e Danny para o palco enquanto faz seu discurso. No segundo andar, Johnny se levanta e mira. Sarah o vê e grita, fazendo com que Johnny erre o tiro. Stilson, apavorado, pega Danny de Sarah e o usa como escudo. Um fotógrafo registra tudo com sua câmera. Johnny hesita em atirar novamente e é baleado por Sonny. Johnny cai do segundo andar diretamente sobre algumas cadeiras. Stilson se aproxima, agarra Johnny e exige saber quem o contratou. Johnny toca a mão de Stilson e tem uma visão. Após a publicação da fotografia com o título "Não há futuro para Stilson", a carreira dele termina. Ele não é eleito e se mata. Johnny sorri para Stilson e diz que acabou para ele. Stilson então se volta para Sonny, exigindo saber onde está o fotógrafo. Sonny responde que não o viu. Stilson xinga Sonny antes de sair correndo do salão para procurar o fotógrafo. Sarah se aproxima de Johnny, o abraça e diz que o ama. Johnny não resiste e morre. Espero que tenham gostado. Até a próxima.